Olá! Começa agora o Curto Nesp. E hoje traz para vocês o diretor, escritor, tradutor e poeta Doni Correia, para falar um pouco sobre o seu mais novo curto experimental, o Madrem. Doni tem 32 anos, é mestrando em História e Estética de Arte e já dirigiu os curtas Anatomy of Decay, Ben Eraser e Totem, além de publicar os livros O Eco do Espelho e Balé Manco. Olá, Doni, seja bem-vindo ao Curto Nesp. Obrigado, agradeço o convite. O Madrem ele é um curto experimental, né? Ele é um pouco intimista e foi realizado a partir dos poemas da Silvia Iglesias, que é uma argentina. Exato. Como que surgiu a ideia de fazer esse curta? Bom, na verdade, o tipo de curta que eu costumo fazer, que eu costumo elaborar, vai sempre por essa vertente mais poética visual, né? Eu procuro buscar outras formas de narrativa, eu procuro sair um pouco daquele convencional, porque o curta-metragem é uma linguagem que te permite experimentar bastante, né? É um território meio livre. A ideia de fazer Madrem, né, veio meio que... eu deixei muito o acaso trabalhar na construção da forma de Madrem, né? Porque eu já tinha a ideia de fazer algumas coisas com imagens filmadas na Argentina. Por ocasião, eu estava indo para lá já fazer essa viagem de férias e resolvi levar o equipamento para coletar umas imagens e tudo mais, né? E eu estava devendo já para a Silvia, né, a quem eu conheci em 2009, na primeira vez que eu fui a Puerto Madryn, né, naquela ocasião o governo da província de Chubut, né, que é onde fica Puerto Madryn, estava organizando uma fan tour para levar agentes de turismo, jornalistas, promotores da cultura no Brasil para conhecer a província de Chubut, porque depois da crise de 2008 a Argentina meio que sacou que ninguém mais ia ter dinheiro para gastar no turismo lá, não ser os brasileiros. É desconhecido, né? Até pra gente, exatamente, que é eu nem sabia, na verdade, que existiam aqueles lugares, né? E Estados Unidos estava com problema, a Europa estava com problema, e o Brasil, como saiu muito bem da crise de 2008, eles resolveram investir, e para isso eles organizaram essa fan tour, né? E a Silvia já tinha participado de um encontro de poesia que a gente havia promovido na Casa das Rosas, em São Paulo, onde eu trabalhava, né, em 2008. Mas a gente não tinha sido apresentado ainda naquela ocasião. E aí uma amiga em comum, uma poeta, né, a Virna, lá de São Paulo também, já conhecia a Silvia, já tinha ido para lá, e na verdade o convite tinha sido para que a Virna fosse, mas ela estava com compromisso e falou, olha, tem essa minha amiga, a Silvia, ela está organizando, você não quer ir para lá? Eu acabei aceitando, né, coordenando as agendas do trabalho e tal. Fui junto com o Marcelo Tapia, que é poeta também e diretor da Casa Guilherme de Almeida, que é onde eu estava e estou hoje, né? E aí a gente foi apresentado formalmente. Ela, então, nos deu um exemplar do Cuerpos Perfectos, né? Que é o livro dela, e ficou meio que de cicerone com a gente lá na viagem toda, né? Uma semana conhecendo os pontos principais. E aí surgiu a ideia de fazer alguma coisa com isso. Eu queria traduzir para o português, né? Publicar mesmo. O que chamou mais atenção no livro dela, no Cuerpos Perfectos? A concisão, principalmente, né? São poemas muito curtos e que tocam realmente o X da questão, assim, são de questões metafísicas, assim, né? Quer dizer, de você existir coexistir com outros indivíduos, né? De você interagir com sentimentos, onde termina o seu sentimento e começa o do outro, essa coisa de você, muitas vezes, parar para pensar qual é o seu papel dentro de uma função social, né? E de uma forma muito concisa, que vai até na contramão da poesia latino-americana atual, né? Que são poemas longos, são poemas rebuscados, são neobarrocos, né? E a Silvia não, ela tem uma coisa mais concisa, mais direta, né? E isso me chamou muito a atenção. E na época eu queria traduzi-los e publicá-los, né? Só que acabou que não deu tempo, a coisa foi passando e tal, e agora com essa viagem que eu fiz no final do ano passado, falei, não, agora é hora de fazer algo com isso. Não deixa de ser uma tradução, né? Intersemiótica. E a nossa equipe conversou via web com a poeta argentina Silvia Iglesias sobre corpos perfectos que fazem parte de Madrem. Vamos conferir?
creo que el lenguaje que él utiliza, un lenguaje tan metafórico, podríamos decirlo, al igual que los poemas, me parece que le agregan un condimento muy interesante, lo vuelven por momentos polisemántico, es decir, que da una posibilidad de múltiples interpretaciones, a la vez que un cierto misterio, cierta sensualidad, ¿no? Que va llevando al lector, perdón, al espectador. Es como un dejarse llevar por nuevos significados, ¿no? Y es muy interesante que cada persona que mira pueda aportar o completar esa especie de puzzle o de rompecabezas que se está armando ante sí mismo, y entonces de esa manera el espectador también tiene un papel activo, que eso me parece que en el trabajo de Donnie es muy interesante, porque hay como una punta de iceberg, ¿no? Una parte que se ve y otra que se sugiere, que ese trabajo en mi literatura me interesa, y también me interesa mucho en todos los films que veo, es decir, aquello que no es soberanamente explícito, sino que se trata de sugerir. La verdad que es un honor siempre para un escritor que haya otras personas interesadas y sobre todo otra disciplina artística, porque viene a sumar, a complementar el trabajo. Yo muchas veces he dicho, yo soy profesora de literatura, de castellano y literatura, y he dicho que si quizás volvieran a hacer en este mismo momento, estudiaría cine, porque creo que es la imagen visual, es el lenguaje que mejor nos representa, o al menos a mí, en este momento. E agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com mais Madryn com Doni Correia. E o Curto Nesp está de volta, hoje com o agitador cultural Doni Correia, falando sobre o seu mais novo filme, o curta experimental Madryn. Doni, a coprodutora e diretora de arte do seu vídeo é a Luciana Brito, que também é sua esposa. Como que é gravar com a esposa? É bacana, assim, na verdade eu fiz uma lavagem cerebral nela, né? Porque ela já trabalha com maquiagem, né? E sempre teve, assim, toda inserida no campo da moda e da maquiagem, mas cinema nunca tinha trabalhado, né? Eu me lembro que até um dos primeiros presentes quando a gente começou a namorar que eu dei a ela foi a trilogia das cores do Kieslowski, né? E ela adorou, assim, eu falei, bom, se ela gostou, então é porque, né? Tem jeito a gente ter um pezinho no cinema. E aí, como a gente viajou juntos, estava de férias, né? E a Silvia fez foi muito gentil, o pessoal de Puerto Madryn foi muito gentil, e é importante deixar isso muito claro, porque a Silvia conseguiu pra gente, assim, lugares muito bacanas para a gente poder ficar e poder pensar e trabalhar e tudo mais. O curta tem o apoio da cadeia Rajentrai, né? Que é um hotel super lindo, super moderno, construído em Puerto Madryn. A Silvia conseguiu fazer esse meio de campo para a gente poder ter essa facilidade. E chegando lá, a Luciana ela começou a me ajudar muito nessa coisa de, não, filma assim, filma daquele jeito, pega essa imagem, pega outra, né? Começou a me dar ideias, porque assim, não há um roteiro. Madryn não tem um roteiro pré-definido, né? É uma montagem tonal, na verdade, né? Feito a partir do que foi captado. E ela, né, me dando esse apoio e esse aporte técnico e tudo mais, contribuiu bastante, né? Inclusive para a hora de editar, né? Tem duas figuras nesse curta que, na verdade, somos eu e ela, mas assim, em closes, né? Porque... é dela o rosto que aparece uma parte do tempo. Exatamente. Mas assim, tudo fechadinho, né? Porque, inclusive, isso nem está acreditado no curta, porque não é... O que a gente conversou é que, assim, o foco do curta não é mostrar quem são os atores ou dar crédito aos atores, é imagem, né? É a construção de uma narrativa poética por meio da imagem, né? Então, foi importante a participação dela até para a gente poder ter esse entendimento do produto, né? E atuou um pouco como direção de arte também, né? Aquela coisa de você escolher o local certo para filmar,
né, e tudo mais, ter realmente uma assistência ali na hora que você está produzindo, para contar com ideias, né, quer dizer, as duas cabeças pensando ali para ver depois o que sairia na edição. Uma coisa que você me falou foi que você não pensou no roteiro para fazer o filme, mas você já tinha lido os poemas da Sylvia Iglesias, então você tinha uma ideia na cabeça. Qual que era essa ideia que você tinha? Eu tinha. Era só uma cidade, esses poemas soltos ou... Uma pré-construção já rolava? Assim? Na verdade, há uma conjunção de coisas aí, né? Eu creio que, assim, os curtas experimentais que eu fiz antes, né? Você citou aí o Brain Racer e o Anatomy of Decay. Eles são curtas, assim, mais, digamos assim, mais pesados, eu diria, né? Eles são mais meio body, assim, meio down, né? São mais expressionistas, né? Por quê? Porque na época, por exemplo, Brain Racer, quando eu estava fazendo, eu ficava editando de madrugada, numa época que eu sofria de uma insônia terrível, assim, eu não dormia, então eu ficava na frente do computador editando, juntando imagens. Tomando café. Tomando café, entendeu? Ou tomando vinho para ver se ficava com sono e dormir, nada, né? E eu acho que o curta foi tomando a cara desse clima, né? Eu deixo a sinestesia tomar bastante conta nesse sentido para ver o que vai acontecer, né? O Anatomy of Decay é a mesma coisa, eu ficava juntando de madrugada imagens, cortando, porque o Anatomy of Decay é feito com imagens prontas já, né? Com imagens de arquivo, não produzidas por mim. Então é mais um exercício dadaísta, né? Corta e cola. Já o Madryn, eu estava em férias, eu tinha acabado de terminar um ano que tinha sido intenso, eu tinha passado no mestrado, eu tinha feito uma viagem para a Europa para poder estudar, né? Passei um mês estudando arte contemporânea em Londres e tudo mais. Tinha sido um ano muito intenso e era um momento de relaxamento, né? Era um momento de parar e fazer um balanço do que havia acontecido, né? No ano e o que eu pretendia para o ano seguinte, para 2012 agora, né? Então eu acho que de alguma forma eu encontrei nos poemas da Sylvia também, eu peguei os poemas e fui reler depois de muito tempo, eu encontrei um pouco dessa reflexão intimista. Ainda que alguns poemas sejam mais assim pessimistas no sentido de sentimentos e sensações, mas eu procurei fazer uma leitura diferente, uma leitura de introspecção. E por isso que eu digo que a Luciana também foi muito importante nesse sentido, né? Porque eu acho que a gente meio que vinha de uma fase meio que parecida, o ano foi intenso para os dois e tudo mais, né? Com isso eu não estou querendo dizer que eu faço trabalhos autoconfessionais, eu sou absolutamente contra trabalhos que sejam autoconfessionais. Eu acho que o trabalho do criador sempre tem um quê do criador lá, mas isso tem que ser administrado com muito cuidado, porque senão vira autoconfessional e vira uma coisa gratuita, né? E o que eu não quero com a minha obra é ser gratuito, né? Eu acho que tristeza, felicidade, raiva, rancor, etc., todo mundo tem a todo momento na vida. Não há sentido levar isso para o trabalho. Eu acho que tem que ser uma coisa que está por trás disso, né? É uma percepção maior, né? E aí eu acho que eu encontrei nos poemas e nas imagens, né? E aí, inspirado por algumas outras referências também do cinema já, eu construí esse curta que é um pouco mais light no meu entendimento, né? Tem gente que vai dizer que não. E uma coisa muito bacana até que você citou um pouco foi do impressionismo no seu curta. E para quem realmente assiste Madryn, repara que há uma estética, um pouco de sonho, um pouco de pensamento. Quais são as suas influências para criar essa atmosfera, Andoni? Quando eu ia captando as imagens e já pensando nos poemas da Sylvia que eu ia usar e a trilha que eu queria para isso, eu já fui construindo uma linha, né? Eu vi que eu estava indo muito pela linha do Derek Jarman, né, que é um cineasta inglês, né, que faleceu em 1993, 94, aliás, e ele vem de uma geração de cineastas experimentais ali dos anos 60 e 70 e começou a trabalhar com Super 8, né? Então, aí depois ele foi para o cinema mais narrativo, mas ele fez Wittgenstein, ele fez Sebastiani, ele fez o Glitterbug, né, o The Last of London. Então são filmes que, ao mesmo tempo que tem uma narrativa quase convencional,
Ele também é muito experimental nas imagens. E o Derek Jarman tem esse estilo. Tem um filme dele chamado Glitter Bug, né, que é uma soma de trabalhos dele anteriores, feitos quando ele já havia falecido, inclusive, né? O Channel 4 juntou esses curtinhas com trilha sonora do Brian Eno, e aí fez esse filme. Então são imagens mais lentas, são imagens mais contemplativas, são sons mais oníricos, né? Então eu comecei a ver que inconscientemente o Madren estava tomando esse rumo, né? Que é um cineasta que eu gosto muito. Ele levou a experimentação a níveis assim inimagináveis. Em 93 ele já quase cego, 80% cego em decorrência da AIDS, né? Ele fez um filme chamado Blue, em que você tem 1h30 de tela azul e você só ouve o filme. Nossa, né? que interessante. Exatamente, você só ouve sons, você ouve reflexões, você ouve diálogos, né? Esse é o filme, né? Fora os outros filmes dele, que são de fato mais lentos, mas não são lentos gratuitamente. Existe uma tensão contemplativa que é necessário para o espectador poder entrar naquilo que o realizador procura, né? Você não vai contar tudo pra gente? Não. Vamos esperar um pouquinho que a gente vai para um rápido intervalo e volta já com um pouco mais de Madren e Doni Correia. Estamos de volta com o Curto Nesp, hoje falando sobre o Madren, um curto experimental realizado por Doni Correia. O Doni que é de São Paulo e está aqui hoje com a gente na TV Unesp, né, Doni? E continuando falando sobre o Madren, uma coisa bem bacana é a trilha sonora. Como que você criou essa trilha? Quem é a banda? Bom, a trilha é um show à parte, né? Eu mesmo me surpreendi quando eu vi a trilha pronta, né? E é uma trilha que foi composta por um duo inglês chamado Severin, né? Esse duo, Severin, eu já dirigi três videoclipes para eles, né? E o guitarrista, né, desse duo, eu já conheço ele há muito tempo, da época que ele é brasileiro, casado com uma inglesa, que é a Beth, que é também... Os dois são o duo, né? O Daniel e a Beth. Eles têm esse duo já há algum tempo. Eu já conheço o Daniel há muitos anos, assim, a gente é quase irmão, assim. Então, já dirigi 3 videoclipes para eles. E a gente sempre teve essa conversa sobre a relação entre imagem e som, né? E ele sempre teve vontade de musicar um filme, um curta, e a gente sempre ensaiou fazer isso, mas nunca conseguiu. Eu cheguei a escrever um roteiro que ele leu, compôs uma pré-trilha, mas eu não consegui realizar esse curta, acabou passando. E assim como eu estava devendo alguma coisa para os poemas da Silvia, eu estava devendo um curta para ele musicar, né? Então eu passei para ele algumas referências, né? Passei para os dois algumas referências. Falei assim, olha, tenta assistir. Aí eu já tinha convicção plena de que eu ia pela linha Derek Jarman mesmo, né? Falei, ó, assista aos curtas do Jarman, né? Veja o Glitter Bug, ouça a trilha do Brian Eno, ouça também a trilha sonora do Asas do Desejo, do Wim Wenders, né? E faz aí, né? E como eles têm um estilo musical mais eletrônico, para eles foi um barato, porque daí começaram a brincar com pedal, com sintetizador, né? E quando eu recebi a trilha, eu tomei um susto. Falei, cara, é muito mais do que eu imaginava, né? Ao ponto de eu começar a montar a sequência de imagens seguindo a linha da música. Esse é que é o legal, assim, na hora que você vai fazer um trabalho autoral, você não está preso necessariamente a um roteiro amarrado ali, engessado, né? E aí eles usaram todos esses elementos, mas eu achava que estava faltando ainda alguma coisa assim de poesia mesmo, assim, no áudio, né? E aí eu sugeri, falei, ó, por que você não pega esse trecho do A Terra Devastada, né, do T.S. Eliot, e coloca no meio, né? E aí tá lá a Beth, né, declamando alguns trechos do The Wasteland, né, que é A Terra Devastada, que vai também ao encontro do que eu estava buscando, porque é um poema moderno, né, modernista, dos anos 20, em que o T.S. Eliot usa o fluxo da consciência para contar uma história que é vista, que é contada por várias vozes, é vista de vários pontos de vista. É como se fosse a história da humanidade contada a partir de estímulos atemporais e tudo mais, então eu acho que casou bem, né? E quando eu recebi a trilha pronta, eu achei maravilhosa. Falei, é em cima disso que eu vou. Doni, voltando um pouco para a cidade de Madren.
O que te chamou mais atenção na cidade, para quem é brasileiro e não conhece, como é o meu caso, o que tem em Madryn para conhecer? É uma cidade portuária que dá para ver no curta? Puerto Madryn é uma cidade que ela fica na região da Patagônia, na província de Chubut, né? Que é uma província que tem, assim, ela não é tão conhecida como se você falar, eu fui para a Patagônia, eu fui, sei lá, para Bariloche, eu fui para a Terra do Fogo. Não é tão conhecida e, na verdade, a ideia em 2009, quando eu conheci a Silvia, é que essa Fantour trouxesse para o Brasil, olha, existe a província de Chubut e tal, né, e vamos conhecer. O que mais me chamou a atenção nesse lugar é, assim, é o silêncio. Que é tão diferente do nosso cotidiano aqui no Brasil. É barulho o tempo todo, a gente fala demais e tudo. E São Paulo, né? Aquela coisa, aquele ambiente polifônico e aquela coisa toda. Mas, assim, o silêncio me chamou muito a atenção. A possibilidade de, poxa, quem trabalha com arte, sei lá, quem pinta, quem faz poesia, quem filma, eu acho que e qualquer pessoa, na verdade, precisa daquele momento em que você para e quer ouvir o nada, ou quer se ouvir, né? E a primeira vez que eu fui para Puerto Madryn, eu já tive essa experiência, mas não de uma forma tão, assim, incisiva, porque eu estava com uma turma também e tinha um cronograma de atividades que não deixavam a gente parar um segundo, queriam mostrar a província inteira para a gente, né? Não só Puerto Madryn, mas levaram a gente para Esquel, que é do outro lado da província, nos Andes e tudo mais, né? Mas eu senti aquela sensação de um pouco de paz, assim, de silêncio. E fora que a paisagem é maravilhosa. Puerto Madryn, ela fica num golfo, na verdade, né? Então, as águas, você entra no mar e você vai andando e depois de 1 quilômetro você está com a água no joelho. Para quem não sabe nadar, tipo eu, é maravilhoso, né? Dá para entrar no mar sem correr o risco de morrer afogado, boia, né? Sem precisar de boia no braço, aquela coisa. Mas, assim, é um lugar bonito, é um lugar muito interessante, assim, porque você conhece a cultura local. A população de Puerto Madryn é extremamente calorosa, assim, são pessoas que te recebem muito bem, não tem aquela rixa de, é brasileiro. Eu ia te perguntar isso exatamente agora. Você sentiu em algum momento a rixa Brasil-Argentina? Existe mesmo? Não, essa rixa só existe por parte do brasileiro. O argentino não está nem aí. E o cinema argentino te influenciou de alguma forma? Eu não sou um especialista em cinema argentino, mas eu gosto muito da postura do cinema argentino, né? E, assim, eu posso, de repente, tentar fazer uma análise de como está o cinema argentino, buscando pela história do cinema mesmo. Mas eu acho, assim como o cinema brasileiro, o cinema argentino também passa e passou por grandes crises ao longo da história, né? Na América Latina a gente tem Brasil, Argentina e México, que tem um cinema constituído e tradicional, mas sempre capengando, né? Então, assim, o cinema independente argentino, o novo cinema argentino, ele começa há 20 anos, 22 anos, mais ou menos, 91, né? Com Rapados, né? Na verdade, assim, é quando começam as produções independentes que os produtores independentes sacam que eles precisam se desvincular de estúdios e possibilidades de grandes produções do ponto de vista econômico e tudo mais e produzir, né? Bom, a Argentina tem um filme que faz parte do Dogma 95, né? Do movimento que o Lars von Trier, né? Cunhou no final dos anos 90, né? Tem um filme chamado Falkland, né? Que é sobre as Falklands, sobre as Malvinas, um pseudo-documentário que ganhou o selo de Dogma 95 porque é feito dentro da estética que o Lars von Trier lá, com toda aquela vanguarda de boutique dele, criou, né? Obrigada, Doni, pela presença aqui no Curto Nesp. Foi uma honra receber você aqui. Obrigado. E fiquem agora com o Madryn, um curto experimental de Doni Correia, aqui no Curto Nesp.
Here's Belladonna, the lady of the rocks, the lady of situations. Here's the man with 3 states of healing men, and here's the white merchant, and this card, which is black, is something he carries on his back, which I am forbidden to see. I do not find the pain, fear death by water. I see crowds of people moving around in me. Thank you, if you see, doing this picture, tell her that you are so listening. I will sit under the bonfire of a winter dawn. A crowd flowed along the bridge so many could have done something. Silence shoots and infinite words fade, each man fixes his eyes on his feet. Flow up the hill and down through the village street, to where Samaria kept the hours, with the dead sound of the fine string of love. There I saw my wheel, and stopped him, crying, Stetson, you were with me in the ships of life. That corpse you planted last year in the garden has begun to sprout. They want to know what you've done with it. I want to get yourself some tea. You did.